Olá, seja muito bem-vindo a este humilde canal. Aqui quem vos fala é o Davi. Meus nobres e queridos irmãos, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu não sei com que você trabalha ou seus pais trabalham, mas você já viu alguém, se você fosse empresário, se você é empresário, você investiria em prejuízo? Não, não é? E o que você diria se eu te dissesse, e tenho como comprovar, que uma empresa multinacional, que essa é a moda chamar multinacional porque na verdade é internacional, ela investiu no prejuízo? Davi, isso não tem lógica. Quem foi essa empresa? Burger King. Olha a matéria que está no Pleno News. Burger King Brasil tem prejuízo de 97 milhões no segundo trimestre. Cerca de 40% das operações da companhia estavam fechadas. É uma matéria muito recente enviada por Lucas França. Então veja bem, meu irmão. Por causa aqui da pandemia, certo? Eles tiveram prejuízo, assim como muitas outras. Porém, assim que diminuiu e as coisas começaram a abrir, o que é que o Burger King deveria ter feito? O que você faria, o que eu faria, qualquer pessoa que quisesse aumentar seu lucro, né? Afinal de contas, os entreguistas, que diz direita liberal, que não existe isso. Existem entreguistas, que é o pessoal do MBL, esses políticos que ganham dinheiro de grandes empresas para trabalhar contra o povo, tirar o patrimônio do povo. É isso que eles fazem. Então eles vêm com essas ideias coloridas como se as empresas de fato competissem uma com a outra. Elas não competem, elas fazem cartel, seguram os preços, porque a árvore genealógica delas mostra que elas pertencem aos mesmos grupos financeiros e ponto final. Então eu não vou competir comigo mesmo, tá certo? Então, num momento difícil, o Burger King, em vez de gastar dinheiro com a sua campanha, né, para promover, agradar o público, atrair para a sua marca, não, ele faz justamente o contrário, ele investe no prejuízo. Você deve lembrar a lacração que eles fizeram, né, que deu aquele bafafá, inclusive com o Siqueira Júnior, que criticou, e apareceu o Neto falando um monte de porcaria. E com isso fica marcado. Eu vou ler a matéria aqui pra gente continuar, que ela é pequena, né? A mídia não gosta de falar muito dessas coisas, gosta de falar de lucro, afinal é uma empresa lacradora. Vamos lá. Um balanço divulgado na última semana mostra que a rede fast food Burger King Brasil obteve um prejuízo líquido de 97,1 milhões no segundo trimestre de 2021. No entanto, segundo a plataforma Capital and Division, embora elevado, o número ainda é menor comparado ao do mesmo período em 2020, 186,8 milhões. Então veja que ela acumula prejuízo. Ela já se arrebentou em 2020, né? Aí tudo bem, foi a pandemia, beleza. Em 2021, ao invés de se recuperar, ela investe no prejuízo, desagradando o consumidor. E mesmo com as coisas voltando ao normal, ela soma mais prejuízo de 97,1 milhões. Então a mídia não te explica assim. Por isso que você não confia na mídia. Prefere ouvir eu aqui, velho, lá de nós, falando aqui a verdade. Porque a gente descontamina. Engraçado que no último vídeo que a gente falou de Bolsonaro, o pessoal dizendo: ah, mas ele vê notícias da mídia. Lógico. Ninguém está dizendo que a mídia fabrica a notícia. Quem disser isso aqui não passa de um gado. A mídia manipula. Então o que a gente faz aqui é justamente descontaminar o que é notícia e o que é manipulação deles. Porque nós não temos condições de viajar. E ainda que tivéssemos, pode ter certeza que o dono do Burger King não ia passar relatório para mim e para você não, meu amigo. Ele passa para a mídia, para que eles façam a manipulação. Agora, existe um jogo que o sistema monta e você tem que jogar dentro dele. Um deles é seguir a regra. Eles não podem inventar. Se eles inventar, alguém vem e processa eles. Você mesmo poderia processar eles. Qualquer advogado pode fazer isso. Mas eles distorcem a verdade, manipulam ela, apresentam os pontos que interessam a eles e dessa forma conseguem atingir o objetivo falando a verdade. O nosso trabalho é justamente o oposto, descontaminar e mostrar o que é notícia e o que é verdade. Mas tem gente que até hoje, 7 anos de trabalho, ainda não entendeu isso. Às vezes segue outros canais sensacionalistas, conspirações de verdade, e aí vem confundir com o nosso. E já você falou, digo, eu nunca falei isso. Mostra qual foi o vídeo e o cara fica com a cara pra cima. Porque ele segue 200 conspiracionistas e nem sabe mais quem disse alguma coisa. Então não me misturo com lixo. Saiba separar as coisas. Vou continuar a matéria aqui. O levantamento aponta que a queda dos prejuízos foi de 48%. A companhia atribuiu o resultado à necessidade de medidas restritivas mais rigorosas entre março e abril, com impacto significativo de cerca de 40% das operações fechadas, levando o negócio a atingir aproximadamente 65% de vendas no período pré-pandemia, na segunda quinzena de abril. Já entre maio e junho, com a parcial suavização das medidas restritivas, o avanço da curva de vacinação e a melhora nos indicadores de mobilidade urbana, vimos uma aceleração importante da curva de vendas,
atingindo o patamar de mais de 80% no período pré-pandemia, afirma a empresa no texto que acompanha o balanço. O Burger King encerrou o trimestre com dívida líquida de 318,1 milhões, queda anual de 9,9%. E aqui encerra a matéria, porque afinal de contas, não é? Quanto menos falar disso, melhor para eles. Mas aqui fica estampada a realidade, para quem está desperto pelo menos, não é? Fica estampado que eles já são donos do dinheiro. Não estão apenas interessados em lucrar. Você vê que a empresa já soma vários prejuízos, 9,9% de queda ao ano, e mesmo assim não investe em agradar o público, em fazer uma propaganda, atrair mais pessoas para suas marcas. E aí fica comprovado, mesmo para aqueles que dizem, mas isso é conspiração. Tá aí, como eu estou enfrentando problemas já há 2 anos, e ao invés de investir meu dinheiro para agradar o povo, eu vou contra ele. Eu vou deixar o povo irritado. Porque não foi só esse canal, mas choveu. Literalmente choveu de pessoas dizendo, não compro mais do Burger King. Diversas pessoas fizeram isso. Algumas despertaram e disseram, não, eu vou preferir agora comprar no botequim aqui da esquina, na barraquinha de cachorro-quente, que é a melhor coisa que você faz. Ou até mesmo preparar em casa, tudo bem. Mas sempre tem aqueles que gostam, não querem abrir mão de chegar num shopping e tal. Eu vou pro McDonald's. Então choveu desses comentários. Tanto é que o próprio Siqueira Júnior viu, não é? O tanto de gente que ficou indignada com aquela propaganda, as crianças ensinando aos pais, lacrando literalmente, passando por cima da vontade dos pais. Se o pai, que é a pessoa mais preocupada que existe nesse mundo, fora Deus, com o filho, a empresa vir dizer que não tem que ser assim não. Quem é a empresa para dizer isso? Ainda mais uma empresa que, supostamente, na visão do gado, dependeria das vendas para continuar sobrevivendo. Depende do cliente. Mas você vê, cada vez mais, isso fica comprovado. Não é mais assim, meus irmãos. Antigamente, lembre sempre disso, quando um país era derrotado, as pessoas do país vitorioso iam para ali. Hoje não é mais feito assim. Quando um país domina o outro, as empresas daquele país vão para lá, para ganhar dinheiro lá e enriquecer mais ainda o seu país de origem. Aquele país lá do pastel de vento é mestre em fazer isso. Já está aqui dentro do Brasil. Diria que é o principal dono do Brasil hoje. Você sabe disso. Cada vez mais e mais as marcas desse país vêm para cá. E por que isso é feito? Porque, você já sabe, nós não temos ninguém que nos represente. Temos ali os entreguistas prontos para negociar e botar preço em tudo, inclusive em você. Se você não sabe, você tem um preço também. Então, meus irmãos, uma matéria dessa não é para ficar aqui dizendo que bom, que se ferrou e nada. Não, não é isso. É para que aquela pessoa que ainda dorme, ela comece a enxergar que, no mínimo, por mais que a pessoa não queira acreditar que existe um governo nas sombras e tudo mais, por mais que ela ache isso conspiração, beleza, eu respeito. Às vezes leva tempo para acordar totalmente, mas pelo menos veja que essa atitude é no mínimo ilógica. É no mínimo duvidosa, principalmente em um país como o Brasil, de maioria esmagadoramente cristã. E por que a empresa toma essa atitude? Tenta lacrar. Quem lacra não lucra. E eles continuam sem lucrar, mas continuam fazendo, trabalhando dia e noite pelas suas ideologias. Então, meus irmãos, fica aí mais uma prova do que a gente vem falando aqui. Eu vou indicar mais uma vez aqui o canal da Bocudinha. Ela fez um vídeo daquele lá de nós, porque um matuto quando vai pra praia, meus irmãos, sempre é engraçado. Tem gente que fica assustado porque pensa que a praia é como se fosse um grande açude, né, gigantesco. Outros querem beber a água porque acham ela muito azulzinha, muito bonitinha, então pensa que é doce. É muito engraçado quando um matuto vai pra praia, meus irmãos. Então a Bocudinha, que era uma matutona, ela vai pra praia também. E ela tem aquela surpresa, né? Porque na imaginação dela, jamais seria da forma que é. Então, é um canal que eu já disse que você pode assistir com a sua família, que você não vai ficar envergonhado por aparecer uma piada pesada ali, uma piada geralmente nojenta, com duplo sentido, e vale muito a pena você assistir, meus irmãos. Então eu faço questão de indicar esse canal para você. É importante a gente apoiar pessoas que estão dispostas, né, a fazer o lado bom ainda, a lutar pelas coisas certas. É cada vez mais raro, até porque você vê, hoje em dia o povo gosta, quanto mais podre melhor, né? Não é à toa que a gente tem esses políticos aí que são de fato a representação perfeita do gado. Quanto mais você olha para o gado, mais você vê que de fato tá tudo ok. É exatamente como o gado merece. Enfim, meus irmãos, fiquem todos com Deus. A gente volta se amanhã o Criador permitir. Um abraço e tamo junto.